Pronto, pessoal, já estamos gravando. Bom dia aí a todos. Eu vou fazer então a leitura e começamos a reunião efetivamente. Por gentileza, deixem o nome completo no chat, ok? Para a gente poder ter a presença. Vamos lá. O Conselho Municipal de Política Cultural, CMPC, através de sua presidente, convoca os demais conselheiros para a 14ª reunião extraordinária, que irá acontecer dia 5 de outubro de 2021, terça-feira, com início às 9 horas da manhã, através da plataforma Zoom. Ordem do dia, publicação do edital da Aldir Blanc. Valinhos, 30 de setembro de 2021, Patrícia Espadassa, presidente, Mariane Lima, vice-presidente, Iris Noronha, primeira secretária, Rodolfo Postal, segundo secretário. E foi publicado nos atos oficiais da Prefeitura Municipal de Valinhos em 4 de outubro de 2021. Muito bem, pessoal. A Iris está entrando, Caetano está entrando também. E o que eu gostaria, em primeiro lugar, de falar para vocês, se vocês conseguiram dar uma olhada nos editais. Pessoal, toda vez que eu envio as coisas para o WhatsApp de vocês, elas também estão no e-mail, tá? Então, ontem, vocês devem ter sabido aí das notícias, né? Nós ficamos por volta de 7 horas sem o WhatsApp, por isso que acabou vindo muito tarde para vocês ali a convocação via grupo de WhatsApp. Porém, o grupo oficial, né, o meio de comunicação oficial do CMPC, ele é o e-mail. Então, sempre fiquem de olho no e-mail, que tudo que eu compartilho no grupo de WhatsApp oficial, ele está primeiramente colocado a vocês no e-mail, tá? Se alguém não estiver recebendo o e-mail, por gentileza, me avisa. Mas a ideia é que todos recebam por e-mail. Ali no e-mail, eu deixei os editais, os 3 editais, então, que nós vamos trabalhar na Lei Aldir Blanc 2021, tá bom? Esses editais, eles já estão com todas as correções, todas as modificações que nós fizemos nessa reunião, nessas reuniões passadas, né? Na verdade, desde o início, né, da nossa gestão aqui, que a gente vem falando efetivamente dessas modificações e correções aí para os editais. Então, eu queria informar vocês o seguinte: a gente tem até 31 de outubro para trabalhar a questão do orçamento, ou seja, nós temos um valor em conta, né, que é o valor remanescente da Lei Aldir Blanc. Muito bem. O dinheiro em conta, ele tem que estar previsto em orçamento para nós podermos efetivamente usar o valor, ok? Isso a gente tem que trabalhar até o 31 de outubro. O que isso significa? Que precisa estar previsto em orçamento até o 31 de outubro, tá bom? Então, ontem eu estive com a Juliana, nós atualizamos o nosso saldo. Também não sei se vocês sabem, mas é importante vocês entenderem que esse valor remanescente, ele fica numa conta da prefeitura e ele fica aplicado. Então, ele tem algum tipo de rendimento, pouquinho, mas ele tem algum tipo de rendimento. E esse rendimento nós podemos usar também para previsão de orçamento e, consequentemente, para usar efetivamente para a LAB, né? A gente pode usar o valor total, tá? Do valor remanescente mais juros. Então, ontem a gente atualizou esses valores, eu passei todos os valores para a Juliana, e aí, a partir daí, ela vai dar encaminhamento para a Secretaria da Fazenda, e isso tem que passar pela Câmara Municipal, e depois a gente tem, então, essa aprovação. Por que é que eu estou falando de tudo isso, pessoal? A partir de tudo que a gente colocou nesses editais, a partir de agora, fica difícil a gente mudar alguma coisa, né? Porque já está tudo ok. A gente está completamente em cima do limite de tempo. Então, eu queria saber se vocês têm alguma coisa para dizer em relação aos editais, se vocês viram ou não, mas com essa ressalva que não tem mais tempo, né? A gente está ali no nosso limite máximo para que tudo aconteça da melhor forma possível, tá? Então, se vocês tiverem alguma coisa para dizer, sugerir ou acrescentar, ou colocar simplesmente, fiquem à vontade aí de abrir o microfone ou colocarem no chat. Tudo ok, pessoal? Então, bom,
Então, a partir disso, eu vou pedir uma gentileza para vocês. Eu passei uma situação pessoal com o formulário do Google essas semanas atrás. Eu tenho vários, eu trabalho muito bem com o Google Forms. O que que é o Google Forms? É exatamente esse link que as pessoas agora vão entrar para se inscrever, tá? E a gente está dependendo exatamente desse Google Forms para saber quem está inscrito, né? Semana passada e retrasada, eu tive um problema com um dos meus formulários do Google Forms. Ninguém conseguiu responder. E aí eu fui falando com uma pessoa que trabalha com isso, e ela disse que às vezes a gente tem esse tipo de problema, esse bug, né? Então, a gentileza que eu gostaria de pedir para vocês é a seguinte: para que vocês entrem, não no cadastro, porque o cadastro já está aberto e eu sei que as pessoas já estão respondendo, mas efetivamente na inscrição da Lab. Se vocês puderem colocar no nome de vocês um primeiro nome, por exemplo, Patrícia, e aí teste, né? Zé Ramos, teste, Rodolfo, teste, e vocês puderem preencher, não precisa ser os dados oficiais de vocês, esse Google Forms vai ficar sempre na minha tutela, então se tiver escrito teste, eu já sei que eu não vou considerar, ok, pessoal? Mas se vocês puderem fazer um teste para mim, seria muito bom, porque a partir de agora, a gente tem no máximo aí uma semaninha para que os nossos editais comecem a, então, ter validade, tá? Eles estarem efetivamente abertos. E aí, se a gente tiver algum problema com o formulário, eu posso buscar saber o que está acontecendo, tá? Mas se vocês puderem fazer essa gentileza aí de fazerem um teste, eu agradeço. Que mais? E uma outra coisa que eu queria colocar para vocês, pessoal, é uma dúvida que a Mariane me trouxe, e ela ainda tem alguma preocupação com relação ao edital dos produtores, no sentido de quem vai fazer o quê, qual é a função de cada produtor efetivamente no, no edital da LAB. Vamos lá. O edital, ele abre exatamente para essas funções que nós colocamos lá, tá? São 5 produtores artísticos e 2 técnicos esse ano, né? Como esses produtores vão dar andamento ao festival, isso é uma decisão dos produtores, ok? Isso não é uma decisão do edital. O edital, ele não engessa e ele não coloca uma maneira exata de estarmos trabalhando esse festival. Falando pessoalmente, eu sei que Genivaldo e Zé estavam comigo no módulo, né, no edital de produtores, nós fomos produtores no ano passado. O que aconteceu na prática é que nós decidimos isso em grupo, né? E aí, a partir do que todos nós achamos como consenso, nós trabalhamos e formamos e fizemos aí o edital dos produtores, tá? Eu não sei se vocês têm mais alguma dúvida com isso, mas queria só deixar claro essa questão das funções e do festival, dizer que quem realmente elabora o festival é o produtor, é a função dele elaborar o festival, e não do edital, e não do conselho, tá bom? Zé, por gentileza, estou vendo que você pediu a palavra. Só uma observação que eu percebi aqui, a gente acabou fazendo uma mudança, né? Tinha 2 produtores de música e acabou indo os 2 aí para artes visuais, tal, por aquela questão de filmagem, etc, etc. Mas eu achei que tivesse que ter colocado alguma coisa assim ali no edital, dizendo, olha, se não tiver esses 2, pode ser preenchido por um outro produtor. Porque senão pode fechar isso, né, e não aparecer os 2 aí, ou faltar de alguma das áreas um produtor, e então, se faltar de uma área, poderia ser de outra. Talvez alguma coisa assim, né? Para não engessar. Eu não sei se eu estou equivocado ou não, mas foi a impressão que eu tive. Tá. O ano passado, a gente pode ter esse problema com qualquer produtor, né, Zé? Qualquer área, né, na verdade, não precisa ser exatamente, né, a gente colocou 2 produtores técnicos de audiovisual, né, esse ano. Então, a gente pode ter esse tipo de problema com qualquer área.
O problema é o seguinte, vamos supor que só apareça um técnico visual, entendeu? Aí tem um outro, por exemplo, de música. Mas ele não pode, porque está escrito que é só um que vai ser de música, né? Então, essa é a minha questão. Ah, Se faltar de uma área, a outra área pode cobrir. Então, como está o edital, eu não sei se engessa ou não isso, né? Essa solução aí. eu acho que não é possível, Zé, porque o que que acontece? Eu sei o que você está falando, porque a gente acabou o ano passado trabalhando juntos, né, na questão dos produtores, então eu estou conseguindo chegar onde está seu pensamento. Por quê? Porque a gente trabalhou juntos. Nós acabamos tendo uma interseção muito grande com o outro, né? Então, cada um cuidava da sua área, mas a gente tinha um único festival, né, feito ali numa base por todos os 7 produtores. Os produtores que entrarem pode querer fazer de outra forma. Você entende? A gente não consegue, eu acredito, ter essa situação. Eu não vejo como possível a gente tentar ter 3 de música e nenhum de dança, caso aconteça, não sei, porque poderia ser possível no nosso projeto do ano passado. Será que eles vão ter o mesmo projeto? Será que serão as mesmas pessoas, entendeu? Porque a gente tem... Que, na verdade, as atividades do produtor, elas são mais ou menos parecidas, né? Em todas as áreas, ele tem que fazer a divulgação, ele tem que fazer a comunicação, ele tem que fazer o planejamento. E nas áreas específicas da dança, ele conhece alguns detalhes mais da dança. Na área da música, ele conhece os detalhes da música, na área do teatro, assim seja. Mas muitas áreas, elas são bastante... Por isso que a gente trabalhou muito junto, né? Porque você estava acostumado com comunicação e outras pessoas mais, outras menos, e todo mundo estava meio que familiarizado. Quem trabalha com produção está sempre familiarizado com todas essas áreas, né? Mas tudo bem. Meu medo é que engesse, entendeu? Que falte, por exemplo, vamos supor que se não aparecer esses 2 da área técnica aí, apareceu um só. Aí então a gente vai ter um produtor a menos. Essa é a minha dúvida, tá? Vamos lá. Mas qual vai ser o critério? Qual vai ser Então, o critério para escolher de que área será esse outro produtor? Não, a área que, não sei, é currículo. Currículo, sei lá. Como a gente tem áreas em comum, interesses, né? O produtor ele tem esse conhecimento importante, são muitas coisas. Eu acho que uma análise de currículo seria o suficiente. É só para a gente não ficar sem nenhum, tá? Essa é a minha dúvida. Pode ser que seja de uma área completamente diferente até, né? Mas que acho que ele está abrangendo todas as áreas. pode ser, porque eu ia perguntar exatamente isso, né? Como que a gente trabalharia, então, esses critérios? Então, o Zé está dando uma sugestão aí, que é para o currículo. O Fábio também falou que acha possível. O Fábio, você consegue colocar alguma coisa aqui em relação a critério? Como que você sugeriria? Não seria mais fácil só pegar o Pontuação. subsequente? Se A faltou pontuação, esse, né? exatamente. Acho que é assim. Tá, vai ter o suplente. Beleza, perfeito. Perfeito, perfeito. Isso, isso. Então põe lá, se não aparecer. Não apareceu, o suplente. É mesmo que. Então, se não aparecer de alguma área, então o suplente ocupa a vaga. Não importa a área do suplente. Pode ser assim? Porque é o seguinte, quando a gente faz a pontuação, né? A gente já está olhando o currículo e etc, né? Já fica a pontuação total. Vamos lá, deixa eu ver aqui. O Fábio colocou alguma coisa. Ele sugeriu o seguinte artigo. Caso não haja inscrições em qualquer dos segmentos, o primeiro produtor melhor avaliado, considerando todos os segmentos, deverá ser contemplado. O que vocês acham, pessoal? Eu acho que a sugestão do Fábio ficou pronta. Tá ótimo, é isso aí, cara. Coloca isso aí, tá tudo certo. Bola para frente. Alguém tem alguma coisa contra? Porque eu já vou colocar aqui já. Patrícia, Pois não? a única coisa que eu não achei, que na verdade eu achei em nenhum dos editais, mas não achei no outro,
é aquela questão da seleção do duplo. Então, ele tá no edital dos artistas, mas eu não achei ele no edital dos produtores. O que, Se, Genivaldo? se, se, se ele for selecionado em dois, que ele tem que escolher um. Não está? Eu não sei, eu não achei. Eu lembro que eu achei ele no edital dos artistas, mas eu não sei se eu comi bola, mas acho que eu não Vou dar uma achei. olhada lá. É para estar nos dois, tá, gente? É só colocar nos dois. Uhum, sim, é para estar nos dois. Vocês sabem, né, do que o Genivaldo está falando, porque a gente organizou aqui na reunião, foi votado que você pode se inscrever nos dois, como produtor e como artista. Porém, se você for contemplado com os dois editais, você tem que escolher um dos dois, né? Isso daí tem que estar nos dois editais. Eu vou anotar aqui, Genivaldo, e eu dou uma outra passada de olho lá. Só um minutinho. Muito bem. Eu olho, tá? Mais alguma questão, pessoal, que vocês lembrem, que vocês tenham? Lá vai eu de novo. Pode falar, Genivaldo. É que eu tinha notado uma coisa. Nos artistas, na coisa da formação, tá uma coisa, e nos produtores está formação acadêmica e profissional na área. Esse e profissional seria cursos fora, porque tem muita gente que não tem, por exemplo, o cara Como pode ser um comprovar? produtor e não ser formado na área, academicamente na área, né? Quando a pessoa vai se inscrever, vamos ver se isso ajuda. Quando a pessoa vai se inscrever, ali pelo Google Forms, a gente pede um resumo, né, profissional, e depois em tópicos, a gente tem algumas coisas que são pedidas para que a pessoa fale um pouco sobre o trabalho dela. É só isso que está sendo pedido, a gente não está pedindo certificados, enfim, sabe? Nada Não, tá bom. né, que fale para que a pessoa precisa estar formada na área de alguma forma, entendeu? Só para não passar essa ideia que se a pessoa é formada na área, ela vai ter... É uma Beleza. ótima dúvida, Genivaldo, porque sempre o próprio artista fica bem em dúvida do que é ser um artista profissional, do que não é, né? A gente todo ano tem essa questão, uma das questões mais recorrentes. Mas o que a gente pode, se o pessoal vier com esse tipo de dúvida para a gente, é só a gente dizer que eles têm que redigir. É um resumo ali do que eles fizeram, e é só isso que está sendo pedido, tá? É bacana porque o pessoal com certeza vai vir com essa dúvida para a gente, ela é bem recorrente, tá? Beleza. O Rodolfo está perguntando se alguém sabe dizer quantos produtores se inscreveram no primeiro. Nós tivemos 7 pessoas aprovadas e 4 que não foram aprovadas, se não me engano. É isso, né, Fábio? 7 aprovados, 7 aprovados e 4 não aprovados. Então, a gente teve aí mais produtores do que vagas. Foi o único, né, que a gente teve esse momento aí, todos os outros acabou tendo menos pessoas do que a gente tinha previsto, tá? Mais alguma questão, pessoal? Podem falar, tá? Se vocês tiverem também alguma questão com relação ao formulário, me falem, tá bom? Porque eu acredito que ninguém tem aberto ainda, né? Muita coisa. Mas me falem, por gentileza. E é isso. O que eu vou fazer? A única coisa que eu peço eu preciso entregar isso para a Secretaria da Cultura o quanto antes. A gente tem um feriado grande agora, né, na semana que vem, a gente está sem tempo, tá bom? Então, se vocês puderem dar uma olhadinha nisso ainda hoje, eu agradeço, tá bom? Bom, é isso.
Pode Eu falar, só vou gente. deixar, só vou fazer uma pontuação aqui, Pode só para falar. deixar bem claro, que a responsabilidade de cumprir essa data do 31 de outubro não é nossa, é do poder público, tá? Só para deixar bem claro isso. Então, depende deles. Sim, Não somos nós que temos que fazer essa alteração lá. Ou seja, sim. se não ficar pronto até o dia 31 de outubro, não somos nós. É que daí não consegue liberar a grana também, né? É o tempo que eles Aí perde, precisam também, né? aí perde. Tem que devolver tudo. Sim. O que que acontece? A partir de agora, não é mais com a gente mesmo, né? Eu passei os números para a Ju, e aí a gente está aí nessa força-tarefa aí para fazer dar tempo. O que que acontece, Genivaldo, que eu também não estava entendendo? Para a gente poder dar continuidade nessa adequação do orçamento, a gente precisa saber exatamente quanto de valor vai para cada edital, né? E aí que a gente demorou, vamos falar assim, né? Na verdade, não é que demorou, eu tenho a minha opinião sobre isso. A gente demorou quase 2 meses na transição do conselho, né? Na verdade, porque quase não, mais de 2 meses. Então, a gente tem aí 2 meses a menos de trabalho porque a gente estava na transição, né? Ninguém poderia fazer nada enquanto conselho, eu digo, com relação a isso, porque a gente estava na transição. O poder público poderia ter feito o edital inteiro, se ele quisesse, mas como o primeiro edital foi nosso, no sentido de adequação e de ideias, e a partir das reuniões abertas que chegamos aí a esse edital, né? Então foi para mim essa questão. Mas agora os nossos números estão prontos, tá, gente? Ah, uma coisa, Genivaldo, só complementando. A gente teve uma sobrinha de caixa. Vamos lá, aqui em reunião nós decidimos que os valores dos artistas não seriam modificados, ou seja, 4 artistas ganhariam R$ 1.000 e um artista 4.000, né? Dentro desse processo do edital dos artistas, o valor seria mantido. Mesma coisa para o dos produtores, né? Então, a gente ainda continuaria com 7 produtores a 10.000. E o que a gente tem? Obrigada, Fábio. O que a gente tem? A gente tem um último edital dos espaços que nós propusemos essa nossa sobra de caixa, que daria R$ 3.000 para cada espaço, tá? Dentro desses 17 espaços aí, acabariam a nossa verba. Mas a gente teve uma sobrinha de caixa, né? Por causa dos rendimentos e tudo mais. Então, cada espaço, pessoal, estará recebendo R$ 3.125, para que a gente não tenha que devolver nenhum tipo de No valor edital para está a 3 mil. federação. No Oi? edital está 3 mil. Tá 3.000 o edital que eu passei para vocês? Que eu passei o edital errado. Deixa eu ver aqui. Deixa eu achar ele aqui. Deixa eu ver. Eu já tinha arrumado isso sim. Oh, meu Deus. Não, Dá uma olhadinha, Genivaldo, para mim, por gentileza, deixa eu achar ele aqui. enquanto eu falo a última questão. Bom, pessoal, o Fábio compartilhou agora aqui comigo, a gente tem um calendário, tá, de reuniões até o final do ano, e nesse calendário, Então, Patrícia, tem 2 lugares. Agora, eu vi que tem um lugar que está 3.125, mas tem um lugar aqui que está 3 mil, lá no objeto, no tá, 1.3, está 3 mil. Lá embaixo está 3.125. tá bom, perfeito. Eu vou anotar aqui. Eu tenho que revisar também, gente, porque foi bem corrido, tá? Eu vou ser sincera para vocês. E aí, quando a gente está cansado, né? Às vezes passa. Por isso que é importante, pessoal, todo mundo ajudar aí, tá bom? É muita coisinha. Deixa eu só anotar aqui, peraí.
A gente tinha até feito, né, Genivaldo, as contas dava 3.077, né, num primeiro momento. Aí a gente atualizou ali o nosso caixa, e aí deu um pouquinho mais. Porque, assim, esse restinho não dá para a gente fazer nada, assim, não dá para pôr mais um artista ou alguma coisa. Então, a gente passou ali para os espaços. O Fábio está falando que foi de bastante trabalho. Foi. Na verdade, o Fábio, o Genivaldo, aí eu tenho acionado meio mundo para tentar fazer o melhor, tá, gente? Realmente não é... Patrícia, Pois não, Ju. deixa eu só colocar uma coisa aqui para todo mundo já saber na reunião, que é o seguinte, por exemplo, ontem, na segunda-feira, foi passado a distribuição dos valores, né, dividido nos 3 editais, para gerar uma CI para chegar na Secretaria da Fazenda com essa distribuição. A Patrícia saiu daqui na parte da manhã, depois do almoço a CI já estava no celular dela para ela dar o ok, já chegou na Fazenda essa CI. O decreto veio para nós, existe um processo do Conselho de Políticas Culturais de 3 volumes, por enquanto, ele ainda é tramitado fisicamente, né? Ele ainda não é digital, então nós anexamos o decreto que veio solicitando alteração, o Ricardo assinou, e foi encaminhado para a Secretaria de Assuntos Jurídicos e Institucionais, que agora encaminha para o DTL, que é o Departamento Técnico Legislativo, que vai fazer a análise, vai solicitar algumas alterações que eles acham cabíveis, passando aqui pelo secretário de Cultura, e depois, dependendo do que for, a gente até passa para a Patrícia também, se for algo que influencia aí na questão do que foi decidido através de conselho, para depois retornar para nós para ser publicado. Então, essa burocracia, esse trâmite burocrático da prefeitura, ela é igualzinho o do ano passado, da primeira parte da Lei Aldir Blanc, entendeu? E, graças a Deus, a gente teve uma boa sintonia com o Fábio, por exemplo, ano passado, e a gente sabia da urgência das coisas, a gente sabia que demora um pouco para tomar as decisões no conselho e gerar a documentação final, e tudo que dependia da Secretaria de Cultura para que movimentasse toda essa parte burocrática rápido foi feito, que inclusive foi através de mim diretamente. Então, essa segunda parte da Lei de Blanc não vai ser diferente. Quando a gente fala que depende do serviço público, Secretaria de Cultura é serviço público, Secretaria de Assuntos Jurídicos é serviço público, Departamento Técnico Legislativo é serviço público e a imprensa que publica no boletim também é. Então, o ano passado, a gente considerava e respeitava todo esse trâmite burocrático de todas essas secretarias, tá bom? Só para o pessoal, às vezes, não está dentro da prefeitura, não entende todos os órgãos que tem que passar. Por isso que quanto mais se antecipa o envio desses documentos para publicação, mais a gente tem a chance de cumprir os prazos. Sim, é isso aí, Ju. É bastante burocrático mesmo. Bom, gente, mais alguma questão, pessoal? Vou passar para a última pauta aqui de hoje. Vamos lá. A nossa próxima reunião seria a reunião ordinária, ok? Nossa reunião oficial seria na próxima terça-feira, ok? Próxima terça-feira estamos em feriado. Eu queria saber de vocês se tudo bem passarmos para a próxima terça-feira, certo? Entendem? Pulamos essa terça-feira e aí faremos a nossa reunião ordinária na próxima terça-feira. E eu acredito que a partir dali, posso estar enganada, mas eu acredito que a partir dali a gente comece a voltar para a nossa organização inicial, que são reuniões uma vez por mês, né? Não sei se a gente está fazendo tanta reunião extraordinária que a gente já está até habituado, mas as reuniões do conselho, elas acontecem sempre às segundas, terças-feiras do mês, tá? Então, provavelmente, aí após todo esse trâmite aí da Aldir Blanc ter cessado, a gente consiga estar com reuniões uma vez por mês novamente. Então, eu queria saber de vocês se alguém tem alguma coisa contra ser na próxima terça-feira. Então, deixa eu achar qual é a data aqui. Peraí. A reunião não seria jamais para tratar do Aldir Blanc. Eu acredito que não, Genivaldo.
tá tudo fechado. O que eu posso trazer para vocês é como que tá a tramitação, né? Se a gente já conseguiu abrir o edital, como é que tá a tramitação, mas vão acompanhando, tá, pessoal? Sai tudo ali, né, nos atos oficiais da prefeitura, a gente pode ir acompanhando extraoficialmente, e é o que eu posso trazer a partir de agora. A gente tem que ter outras pautas a partir de agora, que eu acredito que seja a conferência, né? Acho que a gente pode começar a falar um pouquinho da conferência. Inclusive, se vocês tiverem pautas para sugerir, fiquem super à vontade. Enfim, pessoal, alguém tem alguma coisa contra fazermos, então, a reunião no dia 19 de outubro, 9 da manhã, terça-feira? Perfeito. Alguém quer indicar alguma pauta? Ô, Patrícia, a respeito da reunião, existe um trâmite de posse dos conselheiros? Como é que ficou isso? Ou pulamos essa parte? Normalmente tem um trâmite que junta todo mundo, prefeitura, etc. Isso não vai ter mais, não, né? Ah, já foi, né, Zé? Ah, é? Já estamos aqui, todos empenhados, inclusive resolvendo. Não, eu só me considero conselheiro depois que a prefeita puser a mão na minha cabeça, assim, e falar assim, você é o suplente do conselheiro, do postal. Aí sim eu aceito. E você, Genivaldo, você tá rindo aí, né, filho? Ai, o Fábio está colocando aqui que é publicação e nomeação. Eu me lembro de ter entrado no meio da gestão, Zé, e é isso mesmo, a gente vai pegando aí o bonde andando e já tem tanto assunto para resolver, né? E a parte ritualística da coisa não dá muito tempo, né? Pelas minhas 2 gestões aqui, que eu já estou na segunda, é o que eu tenho vivido. Mas Bora, só uma dúvida. Então, passou, fechou, próximo assunto, não fala mais nisso. Não, tranquilo. Rodolfo está perguntando, em relação à festa do Figo, qual a função do conselho, se pode ser uma pauta. Podemos colocar em pauta. A festa do Figo, ela está em tramitação já, né, Ju? Se você quiser até falar alguma coisa sobre isso, mas a gente pode colocar em pauta. Eu sei que ela está em tramitação já, ela está acontecendo no planejamento. A festa do Figo, ela está só com a tramitação interna por enquanto, porque enquanto não é divulgada a comissão organizadora em atos oficiais, nós não podemos nos pronunciar oficialmente, nem em reuniões, nada, né? Então, já está em vias de ser publicado a comissão organizadora, né? Presidente, vice, tesoureiro, o detalhamento lá dos setores de palco, entretenimento e tudo mais. Então, assim que for divulgada a comissão, a gente já pode começar a falar sobre festa do Figo. Obrigada, Ju. Eu tenho uma dúvida a respeito da festa do Figo, Juliana talvez possa me ajudar. Afinal de contas, a festa do Figo, ela é uma festa cultural ou é só comercial? Qual que é a função, qual que é a atuação da Secretaria de Cultura nessa festa? É a Secretaria de Cultura que define todas as apresentações artísticas na festa do Figo, ou não? Ou é a associação comercial, ou outro pessoal? Como é que funciona isso? É isso que eu queria entender, porque às vezes eu fico pensando que a cultura deveria participar e, de repente, não tem nada a ver com isso. É uma festa comercial, não tem nada a ver com cultural. Então, né, às vezes a gente comete esse equívoco e diz, poxa, por que não tem artista? Bom, mas, sei lá, era isso. Fala aí, Juliana. Exatamente a mesma dúvida que eu tenho, Zé. Qual que é a função da Secretaria de Cultura dentro da Festa do Figo? O que ela decide? Bom, a Festa do Figo, ela sempre foi feita da seguinte forma, ela é vista na cidade. A prefeita, ela nomeia uma comissão, né? E essa comissão, ela tem ela pode ter envolvimento de qualquer secretaria, não precisa ser efetivamente da cultura, esportes,
entendeu? Ela tem envolvimento de várias secretarias, não sempre na mesma ordem, no mesmo critério de participação de secretarias, e a partir dessa comissão, a festa é gerada. Ela não é da Secretaria de Cultura, ela não é, é uma festa da cidade, ela é o principal evento da cidade, envolvendo aí toda a parte do setor de turismo, envolve também a questão cultural, envolve também a parte esportiva, a parte de assistencialismo, mas ela não pertence a uma secretaria, ela é gerada por uma comissão que parte da definição do gabinete da prefeita, no momento. E aí essa comissão tem toda a autonomia para definir como que vai ser a questão do show, a questão dos artistas e tudo mais. Quando essa comissão ela é divulgada, as pessoas começam a ligar e procurar e a gente encaminha, porque tem sempre uma pessoa que vai cuidar, tipo assim, das atrações de palco, né, das atrações de eventos, passeio ciclístico, passeio de moto, passeio dos cavalos. Então, a gente vai direcionando para essas pessoas e aí parte a definição de quem vai tocar, de quem não vai tocar. Ô, Ju, tem uma separação de, por exemplo, né, essa comissão é composta por X pessoas, né? Então, por exemplo, tem alguém mais próximo ao turismo, alguém mais próximo da cultura, ou não? Ou é só uma comissão sem esse tipo de divisão? Pergunta? Eu mandei pergunta, na verdade, não tem... Assim, eles procuram envolver o maior número de secretarias, porque, na verdade, tudo que acontece dentro da festa, por exemplo, a parte de tesouraria, ela envolve a fazenda, envolve a licitação, então tem primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro, não lembro se tem terceiro tesoureiro, se não me engano, e tem o nome de uma secretaria de uma pessoa do esportes, tem o secretário de esportes, cultura, por causa de toda essa programação dela que é muito complexa. Mas a comissão ela é praticamente quase 100% envolvimento do poder público. A gente tem, por exemplo, na comissão o presidente da Associação Agrícola, que é a parte dos produtores, né, que ele tem que estar envolvido, a parte do turismo, que hoje está na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, entendeu? Mas, assim, não tem uma regra, tipo, precisa ter um representante daqui, da cultura, um representante... Não, não tem uma regra. A comissão é definida pelo gabinete conforme ele achar conveniente para aquele ano. Já teve alguma atuação de algum conselho ou não? Não, em 22 anos a gente nunca via atuação de conselho junto à comissão da festa. Perfeito. Posso fazer um comentário? Pois não, Sim. gente. Ainda não está claro para mim qual é o papel da Secretaria da Cultura na festa do Figo. E o comentário que eu quero fazer é com base nas festas já passadas. Houve momentos em que havia uma atuação muito mais intensa da Secretaria da Cultura para cuidar de eventos culturais que, embora se chame a essa festa de festa da cidade, que envolve o poder público como um todo, no passado tinha uma ação mais presente, mais intensa da Secretaria da Cultura. E eu entendo que essa festa não pode ser encarada como ela está sendo nos últimos tempos, que tem um enfoque fundamental, principal, primordial no aspecto apenas comercial. Na minha visão, a parte cultural, e é nesse sentido que eu acho que o Conselho Municipal deve atuar, no sentido de estabelecer uma política de uma atuação mais intensa de atividades culturais, porque está se limitando apenas a fazer alguns shows, né? Apresentações musicais, e basta. Eu não vejo que isso seja o suficiente, porque o aspecto comercial da festa já deixou de ser atrativo há muito tempo, que é sempre a mesma coisa. Então, eu entendo, né,
que ela perdeu um pouco da sua função principal. Ela tem, claro que tem que ter o caráter comercial, mas não pode perder o caráter cultural, que foi o primeiro fundamento da fundação da festa. Olha, eu acho pertinente a colocação do Gersi, e deve ser também uma opinião de mais conselheiros, inclusive em relação à festa, porque eu acho que o caminho, eu sugiro que o caminho é o seguinte: após publicada a comissão, o conselho pode marcar de ter uma reunião com o presidente da festa, depois já vai ter a pessoa responsável pela parte de entretenimento, de atrações culturais, shows e tudo mais, e colocar essa questão que o conselho, essa opinião que o conselho tem sobre a questão de como a festa está sendo conduzida nessa parte de entretenimento, nessa parte de show, da questão dos artistas e tudo mais. É a única maneira de conseguir fazer com que o conselho seja ouvido nessa opinião. Eu acho super válido e é possível. Eu acho que o caminho é esse, não vejo outro, porque a representação na comissão, realmente, ela teria que ser através de pessoa física, né? No caso, vamos torcer até a Patrícia, que é o presidente, mas é que essa comissão parte mesmo via gabinete. Então, eu não sei como é que vai ser essa publicação ainda, eu não sei como é que está essa questão dos nomes. Ô, Juliana, então tá. Bom, o conselho já começou a fervilhar aqui, né? Já estamos adorando ouvir nas suas palavras aí, né, como representante do poder público, como que funciona a festa, né? Então a gente está começando a entender aí, e estamos vendo que eu acho que tem espaço para a cultura, né? Porque hoje em dia a cultura ele é um grande atrativo, né? Aí a gente entraria em outras questões, se vai ser uma coisa de entretenimento ou vai ser uma coisa de formação também. Hoje em dia a gente tem uma população precisando de uma formação maior também, né? A arte ajuda até na economia de água e numa uma atitude mais bacana com o meio ambiente, né? Agora, o que eu queria te perguntar é o seguinte: existe um documento, não existe, com o formato da festa? Existe um planejamento, um documento que ele é feito logo no começo, dizendo as responsabilidades, ou o que vai ser feito, o que não vai ser feito? Será que a gente pode conhecer esse planejamento passado, das festas passado, aqui no Conselho, para a gente dar uma balizada e verificar o que a gente pode fazer? Porque, assim, e outra dúvida que eu tenho também, parece que você falou que ainda não sabe, mas você tem uma noção mais ou menos de quando vai ser formada a comissão, para a gente saber quanto tempo a gente tem para conversar isso aqui no Conselho? Porque se nós vamos apresentar uma proposta para essa comissão, tem que ser uma coisa muito rápida, porque ela já entra, mas ela não entra no início. O início já foi, né? O início já foi. Eu acho que já está sendo trabalhada a festa, né? Ela vai ser oficializada, né? Então, a gente não pode demorar muito, enquanto conselho, para poder dar alguma sugestão para essa festa. Então, a gente precisaria de documentos para se embasar, para entender um pouco mais, tal, rapidamente, para a gente até pensar o que a gente acredita, né, enquanto Conselho de Cultura, que seria importante ter nessa festa aí. A comissão está em vias de ser publicada já, acredito que não. É difícil eu precisar, mas ela tem que ser publicada já, até no máximo semana que vem. Ela tem que ser publicada o quanto antes. Ela já está praticamente pronta lá para a prefeita fazer o despacho. Não sei se ela vai querer mexer em mais alguma coisa, mas ele está em vias de ser publicado. Então, se for montado alguma coisa, teria que já estar aí meio que pronto para ser apresentado aí para essa comissão. Agora, em relação à documentação de formatação de festas anteriores, eu não sei te responder em relação a isso. Em relação a cultura não tem esse tipo de arquivamento de como a festa foi composta, de que diretrizes que foram tomadas. Eu sei que isso existe, claro, eles fazem, existe um termo de referência, né, quando já vai começar a fazer a parte de licitação, que tem um monte de detalhamento, mas o acesso a isso
Eu não consigo te dizer como seria e se é possível. Não, aí seria o papel, eu acho que de outras secretarias, a cultura não teria acesso a isso, nunca tem. Eu tenho duas colocações em relação a essa questão. A primeira é que o conselho, eu acho que para essa próxima festa do FIG 2023, acho que não vamos conseguir fazer muita coisa, mas pensando no futuro, de alguma forma, que o conselho fizesse parte, fosse um dos membros dessa comissão da festa do Figo. Eu acho que o conselho tinha que fazer parte disso e, assim, oficialmente, fosse um dos membros. A outra questão, eu não sou da área de música, mas eu já tive músicos falando comigo de conversas, de eles nunca entenderem como que era feito a escolha dos músicos que iam na festa do Figo. Então, o que me falaram é que era meio uma caixa preta, você não sabia, não existia, por exemplo, um edital, alguma coisa assim, que para escolher esses músicos que fosse tocar na maior festa, na principal festa da cultura, da principal evento cultural da cidade, né? Então, isso é outra coisa que precisa pensar. Eu não acho que vai dar para fazer mudança agora, mas é um assunto para se pensar e mudar isso, de alguma forma. Quais são os critérios para se escolher alguém para tocar na festa do Figo, para se apresentar na festa do Figo, por exemplo? Existem, as festas, assim, conforme iam passando as gestões, as administrações de cada prefeito, às vezes era de um jeito, às vezes era de outro. Eu mesmo presenciei que eram métodos diferentes, entendeu? Agora a gente tem que aguardar o que a comissão desse ano vai falar, porque, quer ou não, vai ser a primeira festa dessa gestão, né? Então, por isso que era interessante vocês, a partir da publicação da comissão, já marcar logo a reunião e ver o que eles vão falar, para essa próxima festa. Eu não entendo muito disso, não, dessa questão de projetos de lei, como que funciona a administração pública, mas não sei se seria possível fazer um projeto de lei onde obrigasse o conselho a fazer parte dessa comissão. Não sei se isso é possível, então teria que estudar. Ô Genivaldo, eu acredito que... Eu não sei se a gente tivesse um representante do conselho dentro da festa, seria uma pessoa, certo? Qual que era a função dele? A função dele é trazer para o conselho... Lá, podia ser por exemplo, um representante do conselho. Então, a função desse representante seria trazer para o conselho as informações que foram, o que foi resolvido nesse conselho da festa, certo? Nessa comissão da festa. E talvez a gente não ia poder opinar, e, lógico, porque é uma festa do poder público, o poder público decide, e quem decide é o comitê lá da festa, certo? Mas eu acho que a principal função desse representante seria trazer informações para a gente. Então, eu acredito que se a gente tiver um representante lá dentro, alguém que possa trazer essas informações para o conselho, vai ser bem bacana. Seria ele o presidente do comitê, seria ele um representante da Secretaria de Cultura, da Secretaria de Esportes, sei lá. Eu acho que alguém que tivesse no radar essas atividades culturais, alguém que pensasse, né, enquanto uma atividade cultural é importante para a população, porque uma das coisas que a gente tem que ver, que a gente tem que descobrir, né, antes de primeiramente, assim, uma das primeiras coisas é o seguinte, qual que é a audiência dessa festa? Se é para velhas pessoas, ou seja, terceira idade, que tem recurso e que faz turismo, virem aqui comprar bens, comprar frutas, é uma coisa. A festa é uma coisa. Eu vou pensar em atividades culturais para esse pessoal. Agora, se é para formar a população da cidade, para atender a população carente que vem para cá e que precisa de um certo conhecimento, é outra coisa. Ou se é para as crianças da escola que não vão gastar nada na feira, também não vão pagar, vão entrar de graça,
mas se isso for importante para o comitê ou para a prefeitura, para o poder público atualmente, a gente pode ter atividades voltadas para essas crianças. Então, a gente tem que saber quais são, na verdade, os indicadores dessa festa, né, para o poder público. Quem que ele está querendo atender? Mas eu acho que esse tipo de... Para poder pensar nessas coisas. Mas esse tipo de pareamento eles devem ter, o pessoal da comissão deve ter, isso não é difícil. Eu vou deixar... É que isso muda, né, Patrícia? Isso muda de gestão para gestão, Sim, mas eu acredito que esse mapeamento, ele deve existir, é como a Juliana falou, né, a cultura não tem acesso, mas provavelmente esse mapeamento deve existir. A questão, gente, é a seguinte, eu vou deixar aqui, eu sempre gosto de mediar, mais no começo, e no final eu deixo a minha opinião aí, como presidente. Vamos lá. A primeira coisa, gente, se a gente pode, claro, marcar uma reunião com o pessoal da comissão, quando a comissão estiver formada. Eu acredito, Genivaldo, que a gente até consiga alguma coisa para esse ano, uma vez que a comissão ainda está em formação. Mas qual é, para mim, a principal questão? Se estivermos lá dentro, quem estará? Entendeu? Porque eu não consigo abraçar mais causas do que a gente já está abraçando, enquanto presidente do conselho mesmo. Então, se alguém de vocês tiver essa vontade e quiser se propor, a partir do momento que a gente tem uma reunião com o pessoal, eu deixo aí essa liberdade aí para vocês. Eu não consigo estar no conselho, mas na comissão depois vai ter toda a conferência que exige muito. Tem vários grupos, e aí o presidente tem que estar em todos esses grupos. Como a gente começou o processo da conferência no ano passado, eu consegui entender um pouco como funciona. Então, eu não, de maneira nenhuma, pessoal, estou dizendo que a gente não deva e não possa fazer. Estou dizendo que eu, Patrícia, pessoalmente, tenho trabalhado muito. E eu tenho colocado isso para todos vocês. Eu queria colocar isso agora na reunião gravada. Não é minha área de expertise. A Juliana sabe disso, todo mundo que eu aciono sabe disso. É difícil para mim. Eu estou fazendo o meu melhor, mas eu demoro muito. Eu tenho que começar do começo. Para eu entender uma frase muito simples de edital, eu tenho que estudar muito. Aí eu peço revisão para as pessoas. Então, eu estou tentando fazer o meu melhor em tudo que eu faço na minha vida, eu tenho que fazer o meu melhor. E eu tenho a humildade aqui de reconhecer que eu não consigo pegar mais uma coisa para estar à frente, tá certo? Então, gente, fiquem super à vontade, a gente marca a reunião, eu posso acionar ali junto à Juliana, quando a comissão vier, mas se eles propuserem de ter alguém lá dentro para estar junto e tudo mais, eu vou pedir para que não seja eu essa pessoa, tá certo? Porque eu não consigo mais assumir mais coisas. Então, essa é só meu depoimento final aí. Eu acho que não precisa ser uma pessoa fixa, eu acho que uma pessoa pode ser variado. São pessoas representando conselhos, não precisa ser uma pessoa fixa. Acho que qualquer um dos membros, inclusive membros ou titulares ou suplentes, pode fazer essa representação. Perfeito. Lembrando que a comissão, quando ela é publicada, ela é uma comissão ativa, não só das reuniões, né? Todos os membros da comissão, eles acabam ficando semanas antes da festa e durante a festa, principalmente, 100% presentes lá, porque, principalmente se for um segmento de representação, tipo... Nessa área de entretenimento, é feito um revezamento, porque precisa cobrir a festa toda. Não é só uma comissão de criação e tudo mais, é execução. Tem que estar na festa, tem que estar falando com o fornecedor e tudo mais, de cada segmento representando, entendeu? Então, por isso que ela é nomeada. A comissão, ela tem os membros nomeados, e toda vez que a comissão se reúne, são aquelas pessoas que são chamadas. Gente, eu acredito que o importante é... Patrícia, acho que você está querendo acabar a reunião, né? Está dando horário, né? Mas eu vou ser rápido. Eu acredito que o importante é que a gente tenha alguém que faça parte, principalmente se for alguém executante, aí, como você falou, ativo, né? Que faça parte da área cultural. Diz, para chegar para o conselho e dizer, olha, gente, foi decidido isso na reunião.
nós vamos fazer isso, 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 isso. Tá, então o conselho pensa, poxa, mas e por que isso, por que não aquilo, por que não aquilo outro? Então a gente vai ter essas informações aí desse representante. Eu não sei quem seria o representante. Se o secretário de Cultura for fazer parte, pode ser ele o representante. Se ele for fazer parte desse comitê, ele pode trazer para a gente as informações que ele tem lá. Ele pode trazer os balizamentos culturais que foram decididos, certo? Agora, se a gente percebe que não tem uma proposta cultural robusta, a gente pode propor para as próximas uma proposta cultural robusta, ou a gente pode até propor um projeto de lei legislativo, ou que saia mesmo do executivo, para que isso tenha uma proposta robusta nas próximas festas, né? E é lógico que tem que ouvir muita gente, porque a gente nem sabe se é isso mesmo que a população quer, né? É isso que a gente acredita que é importante para a população, mas sei lá, tem que fazer várias avaliações, mas se a gente tiver informações de alguém que está lá dentro, que vai trazer para a gente o que está acontecendo, já é importante, né? Porque senão a gente fica aqui imaginando e, na verdade, o que está acontecendo são outras coisas que a gente não consegue imaginar, né? Zé, eu acho que a gente tem, né? Acho que a comissão tem, obviamente, um representante da cultura, mas depois acho que a Ju pode falar um pouquinho melhor. Deixa eu só passar a palavra aqui para o Rodolfo. Pois não, Rodolfo? Bom dia, pessoal. Vou ser breve aqui, porque a dúvida é a seguinte, né? A gente já começou com um tema que é a festa do figo, mas, porém, deve ter outras atividades aí ao longo do ano, né? Então, ainda bem que a gente vai fazer um curso agora para saber qual que é a nossa função do Conselho aqui de Cultura, né? Se nós somos, em aspas, os especialistas, como que vai ter um outro representante lá e nem passa pela gente, sendo que é a maior atividade cultural, né, da cidade? É só isso, né, que ficou meio vago assim na minha cabeça, e eu vou aprender e vou entender aí com vocês. Algum detalhamento. Legal, Rodolfo. Vocês todos têm acesso ao nosso regulamento, pessoal, do Conselho? É legal todo mundo dar uma lidinha, ver, porque eu acho que ajuda um pouco nessa questão do papel, né? Assim, acho que ajuda um pouco, tá? Eu vou passar de novo para vocês, pode ser? Eu passo lá no grupo. Mas, enfim, vamos deixar, então, a questão da festa do figo como pauta. Eu acho que a primeira premissa seria marcar uma reunião ali com o presidente da comissão e aí perguntar a ele, né? Eu acho que nada melhor do que a pessoa que está à frente aí para ter as respostas para a gente, né? E penso que pode ser essa a ideia. Vamos ver aí, né? Se o pessoal topa, como que funciona. E eu acho que é isso. Pode ser, pessoal? A gente deixa isso para a próxima pauta. Sim. Perfeito. Então, tá bom, gente. Mais alguma coisa? Senão, vou caminhando aqui para o encerramento. Se alguém tem mais alguma coisa, alguma sugestão. Joia. Então, pessoal... Pois não, Rodolfo. Pois não, claro. Aldir Blanc, eu fiquei meio vendido aqui em relação ao prazo da abertura do edital, o público. Você consegue ter essa projeção ou não? Porque ela falou que vai ter que passar por diversos trâmites aí, né? O que a Ju comentou aí, que eu vou falar mais uma vez. Tudo que a gente podia fazer, pessoal, foi feito, né? O edital agora está pronto, eu vou pôr essas duas outras considerações aí, vou fazer essa modificação, Genivaldo, achar esse erro aí do edital dos espaços e adicionar a questão da suplência ali com os produtores, tá? E o edital está pronto. Então, ainda hoje eu vou encaminhar esse edital aqui para a Juliana, para o Caetano, a nossa parte está pronta. O decreto foi modificado, já passamos ali para a cultura e a Juliana já passou para frente. Os valores orçamentários também já foram consumados aqui por nós, já passei para a Juliana já mandou para frente. Agora, os trâmites saem um pouco das nossas mãos, que é isso que eu acho que a Juliana estava querendo dizer, né, Ju? A gente fez tudo o que a gente podia agora, que estava ao nosso alcance. Agora a gente tem que esperar
essa parte mais burocrática aí, que não é mais, né? Uma das partes burocráticas que é a Fazenda, com relação à disposição orçamentária, e o jurídico com relação ao novo edital. A gente só consegue publicar quando o novo edital, o novo decreto tiver publicado e quando a gente tiver ali a questão da Fazenda também, do orçamento resolvida, tá? Que é até 31 de outubro. São as duas coisas. Não sei se eu fui clara, mas, enfim, tudo que está ao nosso alcance já foi feito. Agora, a gente está aguardando aí. E a gente conversando, eu e a Juliana, na segunda-feira, a Ju se propôs a ficar bastante próxima ali, sempre relembrando o pessoal da Fazenda, o pessoal do jurídico. Então, assim, a gente está entendendo que existe essa urgência, tá, gente, das datas e tudo mais. Eu acredito que a gente vai ter todos os prazos cumpridos. Mas para a gente ter a publicação efetiva do edital, a gente precisa dessas duas coisas, tá? A adequação orçamentária pela Fazenda e o jurídico ali com a publicação do novo decreto. É isso, né, Ju? Acho que é isso, assim, que dá para falar. Sim. Quando tudo estiver pronto, aí vai para a imprensa, e aí primeiro, gente, precisa ser publicado na imprensa o edital, e aí a gente começa as nossas divulgações dizendo que o edital está aberto, né? É isso. Eu já tenho falado com a Mariane sobre as publicações, ela tem ajudado bastante nesse sentido, porque ela é do audiovisual, né? Então ela está fazendo aí algumas artes, já está deixando pronta. Eu estou pensando em também fazer o seguinte: o Fábio fez os vídeos via YouTube, vídeos grandes, explicativos, eles já estão lá. Então eu pensei em fazer vídeos bem curtinhos, com as principais dúvidas, e a gente ir colocando nas redes sociais do Conselho, e aí, de repente, a Secretaria de Cultura compartilha ali o que ela achar interessante, que eu acho que, né, por exemplo, essa questão do profissional, né, do artista profissional, talvez seja uma dúvida recorrente. Aí eu vou lá e gravo um videozinho, que foi a explicação que eu dei para o Genivaldo. Pessoal, não vai ser pedido nenhum tipo de comprovação, de certificado, é só você redigir ali um resumo do que você fez, pronto. Então, a partir daí, gente, esperar agora a publicação e a gente vai para os próximos processos. Certo? Eu acho que é isso daí. Certo, pessoal? Bom, vou encaminhando então aqui para o final da reunião. Muito obrigada a todos aí, todas. Bom dia aí e nos vemos não na próxima terça-feira, na outra. Tá bom? Bom dia, obrigada. Bom dia. E aí, até. Tchau, tchau. Tchau.